Você conhece o Pedro? Talvez a história que eu vou contar seja um pouco do Pedro que existe dentro de você ou de muitos que tem por aí. É A Linha Mágica, uma história francesa. Era uma vez o Pedro, um menino que vivia com sua mãe, uma viúva. O Pedro era muito sonhador e era também, estava sempre pensando no amanhã. Quando ele almoçava, ele pensava no jantar. Quando ele estava na aula de geografia, ele já queria de matemática. E cada hora ele estava pensando em outra coisa mais à frente. O que ele não gostava muito de escola, mas o que ele gostava mesmo é da sua amiga Lisa, que todo dia passava na sua casa e chamava para que eles fossem caminhando para a escola junto. E ele olhava para ela e pensava, bonita assim, pequena, imagina quando crescer. E sonhava, eu ainda vou casar com ela. E sonhava como podia ser. Todo dia quando ele chegava da escola, ele ia para um gramado, umas árvores que tinha perto da sua casa para tirar uma soneca. Certo dia, enquanto ele estava lá cochilando, ele acordou com uma voz chamando, Pedro, Pedro, acorda. E ele abriu os olhos e viu uma senhora que ele não conhecia. Ele sorria e dizia, acorda, Pedro, eu tenho um presente para você. Presente? Toda criança gosta de presente. O Pedro levantou-se, deu um pulo e diz o que é. A senhora então lhe mostrou uma bola prateada com um fio dourado saindo. Disse, esse é o fio da sua vida. Cada vez que você quiser que o tempo passe mais rápido, você puxa um pouquinho. Se quiser que passe mais ainda, dá um puxão. Você quer? Ah, claro que quer, era tudo que o Pedro queria. Mas tem uma coisa, Pedro, eu vou lhe dar, mas você não pode contar pra ninguém, porque senão você morre. O Pedro só pegou aquela bola prateada da mão da senhora, colocou no bolso e correu para casa. E quando ele viu a sua mãe, ele quis contar, mas lembrou que não podia senão morrer. E ficou caladinho e dormiu a noite com a bola na mão, só pensando as possibilidades que teria. Mas não puxou, não teve coragem. No outro dia ele foi com a Lise para a escola, e aula de português, e aula de geografia, ai que tédio. Ele enfiou a mão no bolso e deu um puxãozinho. Muito bem, crianças, podem ir, até amanhã. Ah, funciona. O Pedro descobriu que funciona. E assim, toda vez que ele almoçava e queria que o jantar chegasse logo, ele puxava um pouquinho. Toda vez que a aula estava chata, ou toda vez que ele queria alguma coisa, ele puxava mais um pouquinho. E o tempo foi passando. E ele sempre olhando para a Lisa e sonhando com o dia do casamento. Até que ele foi ficando adolescente e foi achando jovem que já estava na hora de se casar. Ele então, à noite, deu um puxãozão. Acordou? Ele já era aprendiz de carpinteiro, já estava suas ferramentas, já estava a hora de trabalhar. E a primeira coisa que ele fez, à noite, foi na casa da Liz e pedir ela em casamento. É claro que a família concordou, porque eles se conheciam, gostavam muito dele. Só que naquela terra tinha um costume. Quando a moça era pedida em casamento, ela tinha que ir para casa de uma outra família, de uma parente, para aprender as artes domésticas. E tinha que ficar 1 ano. Ele então, quando a Lise disse para ele, toda triste, que podia noivar, mas ele tinha que esperar para casar, ele disse, não tem problema, eu espero com calma, porque ele pensou o que vocês estão pensando. E naquele tempo, enquanto a Lise estava lá, ele foi trabalhando e construindo, como carpinteiro, a casa para eles morarem. Até que foi chegando o dia, porque cada vez que o fim de semana estava longo, ele puxava um pouquinho. Cada vez que ele ficava querendo ver a Lisa, ele puxava mais um pouquinho. E assim passou 1 ano. Só que quando estava chegando véspera do casamento, ele recebeu uma carta com carimbo do governo federal. Era, sabe o quê? Uma convocação para o serviço militar. O Pedro ficou triste, a Alice ficou triste, mas ele teve que ir. E foi, e disse,
Quando chegou lá, ele até gostou, ele era filho único, aí tinha muita gente para conversar, para divertir, para trabalhar junto, e ele até gostou. E cada vez que a saudade apertava, ele dava um puxãozinho, cada vez que estava chegando o prontidão, ele dava um puxãozinho, cada vez que a atividade que ele estava, ele não gostava, ele dava um puxãozinho, e assim foi. Até que chegou um momento que ele achou que já estava cansado de tanta rigidez, tanto autoritarismo, de tanta saudade da Lise, e deu um puxãozão. Acordou, já tinha recebido o documento, já podia ir para casa. E assim ele acabou de se preparar e marcar o casamento. Imagine que ele sonhou tanto. Era o dia mais feliz do Pedro. Mas quando ele chegou na igreja, que ele viu sua mãe vindo em sua direção para entrar com ele, ele percebeu que sua mãe já estava com as mãos enrugadas, as marcas no rosto, o cabelo ficando branco, mais ralo. Aí ele pensou, bem que a senhora falou para eu usar com cuidado. E naquele momento de extrema felicidade, ele prometeu a si mesmo que ele usaria menos a bola. E assim, ele se casou e foram felizes por um bom tempo. E ele não puxou o fio. Até que a Lise engravidou e veio o primeiro filho. E com 9 meses, sabe que todo papai e mamãe quer, né? Ver logo o rostinho do neném, para saber se é menino, se parece com o papai, se parece com a mamãe. Mas ele aguentou firme, não puxou os 9 meses. E o neném nasceu e o Pedro estava muito feliz. Mas criança, filho, quando nasce é uma alegria, mas quando começa a chorar com cólica, chorando, e uma coisa e outra, e cara, o Pedro não aguentava ver seu filho sofrendo. Cada vez que tinha alguma coisa, ele puxava o fio um pouquinho, cada vez que estava mais difícil, ele puxava. E aí, só que a Lise teve mais 2, mais 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Quem de vocês tem tantos irmãos assim? Eu tenho, achava ótimo. É claro que muito movimento em casa. É claro que muito filho, um querendo uma coisa, querendo outra. Tá na hora de um quer comer uma coisa, outro quer outra. E assim, o Pedro foi vivendo. Cada vez que o dinheiro acabava antes do fim do mês, ele puxava um pouquinho. Cada vez que o filho tinha uma doença, um problema de saúde, ele puxava um pouquinho para a criança sair logo. Cada vez que o filho tinha uma prova difícil para fazer na escola, ele ficava triste, ele puxava mais um pouquinho. E com tanto filho, os filhos crescendo, até que um dia ele não aguentava, ficava sonhando quando ele fosse outra vez, ele e a Lise felizes em casa. E para que cada um tomasse seu rumo na vida e fosse profissional e casasse. E ele foi levando a vida assim, puxando o centro que precisava. Até que um dia, filho brigando, querendo uma coisa, querendo outra, desentendendo, brincando, e ele esquentou a cabeça e foi lá pro quarto e deu um puxãozão. Acordou, cada um já estava na sua casa, as meninas casaram, os filhos casaram, tinham uma profissão, cada um morou no lugar, estava outra vez feliz em casa com a sua Lise. Só que a Lise já estava mais velha, já estava na idade do com dor nas costas, com dor na perna, com dor ali. E cada vez que ele via a Lise com uma dorzinha, ele não aguentava ver sua Lise passando mal. Ele puxava mais um pouquinho. Um dia, ele recebeu um comunicado. A sua mãe tinha morrido. Ele falou, nossa, mas minha mãe morreu, eu nem percebi que ela envelheceu. E ele foi, então, se despedir dela e ver o tanto que ela estava velhinha. E ficou pensando, meu Deus, a vida passou muito rápido. O que eu fiz com a vida? O que eu fiz com o fio da minha vida? E ele olhou, o fio da sua vida já não estava dourado, já estava prateado e já ficando sem cor. E ele percebeu também que ele estava cansado. Então, ele pediu para aposentadoria. É claro que ele não precisou de esperar muito, se o tempo que estava faltando, ele puxou um fio e chegou o tempo de parar. Afinal, ele já estava velho para ficar subindo escada, fazendo telhado, fazendo as coisas.
Então ele se aposentou e sonhando que ele ia ser feliz com sua Lisa em casa. Mas quando ele chegou em casa, ele viu que ele também estava velho, seus cabelos já estavam brancos e ele já estava sem forças e ficou pensando o que ele fez da vida e vendo o fio já sem cor e ficou pensando que a vida tinha passado muito rápido. Ele então foi caminhando até aquele lugar onde da sua infância, aquela matinha, e ficou lá pensando na sua vida. E adormeceu. Quanto tempo se passou? Só o tempo sabe dizer. Porque ele acordou outra vez com a voz: acorda, Pedro, acorda, Pedro. Ele abriu os olhos assim com dificuldade. E sabe quem estava lá? A senhora que havia lhe dado o presente. E disse: então, Pedro, foi feliz com o presente? Não, não fui. Não sei, mas eu não fui. Ora, Pedro, eu te dei o que todos querem, o fio da vida. Ele diz: pois é, mas eu não soube usar. Eu não vi filho crescendo, eu não precisei correr com o filho para o hospital, eu não precisei passar aperto de dinheiro, mas em compensação eu não tenho memórias daquele tempo. Passou tudo muito rápido. Eu não sei se eu fui feliz. Ora, Pedro. Então, Pedro, ela disse, eu vou te dar mais uma chance de ser feliz. Pode fazer mais um pedido, mas eu te dou o direito de fazer um pedido só. Pense bem o que você quer. O Pedro pensou e de repente ele enfiou a mão no bolso e trouxe a linha mágica e disse: a senhora pode, com vergonha, mas disse, aceitar o presente de volta? Ela disse: ora, Pedro, mas tudo bem, eu disse que podia fazer um pedido, se é isso que você quer, pode me entregar. E assim, o Pedro lhe entregou e, cansado que estava da vida, fechou os olhos e adormeceu. E ali ficou um tempo, descansando. Claro que chegou um momento que teve que acordar. E acordou com uma voz chamando: acorda, Pedro, acorda, Pedro. Abriu os olhos e sabe quem estava lá? Adivinha quem estava lá? Pensa bem, pensa bem. A sua mãe. Ele abriu os olhos, era sua mãe. E sua mãe, nova, bonita, que ele já nem lembrava. Ele levantou da cama e falou: mãe, eu tive um sonho. Mãe, eu sonhei que você tinha morrido. Mãe, eu sonhei que eu tinha abertado isso. Mãe, eu sonhei que eu fiz... Mãe, calma, Pedro. Viva um momento de cada vez. Calma. Não seja assim. E aí, naquele momento, ele olhou para o cabelo da sua mãe, que ele sabia que ele ia precisar daquela lembrança, para os olhos, para o rosto, o sorriso, as mãos, para o jeito da sua mãe vestir, e ficou olhando para ela, porque ele sabia que ele precisava daquela lembrança. Naquele dia, quando a Lise chegou para chamá-lo para ir para a escola, ele olhou para ela e pensou mais uma vez: bonita, assim pequena, já sei que vai casar comigo. E foram pelo caminho observando as flores, aprendendo com as coisas. Chegou na escola, ele gostou de estudar português, que ele sabia que ele ia precisar de saber ler e escrever bem. É geografia, para ele saber como é que ele ia construir os tipos de telhado, a história, a matemática que ele ia precisar de calcular. Então, ele passou a ver tudo, prestando mais atenção. E só assim o Pedro foi feliz, vivendo um momento como um presente do presente.